A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Observe, quando nós estudamos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro de uma matéria de teologia que nós chamamos de Cristologia, essa matéria de teologia sistemática, que vai tratar justamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos observar que Jesus era uma pessoa, mas que tinha duas naturezas, tá? Uma sempre eterna, divina, não criada, autoexistente, tá bom? E a outra natureza, que nós chamamos de natureza humana, que de fato ele passou a tê-la quando encarnou. Então, hoje eu quero falar sobre a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito comum observarmos na Escritura e vermos de fato essa natureza divina. Nós podemos observar em Isaías 9:6 que um dos nomes dados ao menino seria Deus Forte. Ora, não pode ser Deus Forte uma pessoa. Tá? Logo em seguida, nós vamos observar nas páginas do Novo Testamento, como em João, Evangelho conforme João 1:1, que vai dizer que no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, né? Ou o verbo, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse verbo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é chamado de Deus diretamente. Em Romanos 9:5, Paulo vai mostrar novamente essa divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamando ele de Deus, mostrando ali tanto a sua humanidade como a sua divindade. O Paulo escrevendo a Tito, em Tito 2:13, mais uma vez, vai chamar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Deus. O Tomé, depois que Jesus aparece para ele, tá? Que apareceu primeiro, né, para um grupo, ele não estava, e aí depois o Senhor Jesus aparece para ele. Quando o Senhor Jesus aparece para ele, nós vamos ver esse relato no Evangelho conforme João, capítulo 20, versículos 28 e 29. O Tomé vai chamar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Senhor e Deus, né? Senhor e meu Deus, olha só. Tá? Então aqui nós podemos ver que Jesus é chamado de Deus diretamente. Mas nós também podemos comprovar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de alguns atributos, tá bom? Nós vamos observar também, às vezes, através de algumas características, tá? E quando nós olhamos as Escrituras, por exemplo, nós vamos ver que a adoração é algo que só pode ser dado a quem é Deus, tá? Então era condenado a ideia de adorar qualquer outra coisa, tá? Então a adoração era somente a Deus, tá? Então quando você vai observar isso, você vai observar na Escritura que o Senhor Jesus foi adorado, né? E ele, como um judeu, a princípio, ele ou era louco para aceitar a adoração, tá? Ou ele era Deus de fato, por aceitar a adoração. Quando nós observamos em Hebreus 1:6, o autor da carta vai dizer que quando Deus introduz o seu Filho no mundo, vai dizer que todos os anjos o adorem. Olha que interessante, né? E quando nós observamos o Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9, você vai observar que aquela corte celestial, a mesma veneração, a mesma adoração, o mesmo respeito, a mesma honra que essa corte celestial dá ao Pai, também concede ao Filho. Então, observe, nesse ponto nós podemos observar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus de fato. Quando você observa, por exemplo, aí dentro da Escritura, a questão também, muitas das vezes, do Senhor é perdoar pecados. Então, podemos observar em Marcos, capítulo de número 2, tá? Quando aqueles moços vão levar o paralítico e ele é colocado diante de Jesus, né? Desceu ali pelo eirado ou telhado, como você queira, Jesus vai perdoar o pecado daquele moço. E os religiosos vão dizer assim: puxa vida, mas isso é uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz: eu vou perdoar o pecado dele, eu vou levantar ele, e vocês vão ver de fato que eu tenho essa autoridade, né? Usando aqui a expressão comum. E aí Jesus cura o moço e perdoa os pecados. Ora, se só quem pode perdoar pecados é Deus, como é que Jesus conseguiu perdoar o pecado daquele paralítico, né? Então se observa que nós temos aí várias características, vários atributos, nós temos aí várias atividades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que só quem é Deus pode de fato executar. E ele era Deus e é Deus. Então a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é provada dentro das Escrituras. Também muitas das vezes quando a palavra Senhor aparece. Eu sei que Senhor pode ser uma forma polida, uma forma respeitosa, e às vezes é tratado assim também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
mas Senhor aparece na Bíblia também muitas das vezes para mostrar sua soberania. Por exemplo, em Lucas 2:11, quando os anjos vão anunciar, eles vão dizer aos pastores que nasceu, tá, o Senhor. Ora, como é que pode uma criança, né, a criança ser o Senhor? Isso é um absurdo nesse sentido, tá? Então, está falando de mais alguma coisa. Quando a Maria vai visitar a irmã Isabel, no capítulo 1 do Evangelho conforme Lucas, uma das expressões da nossa irmã Elizabeth ou Isabel é o seguinte: o que vem fazer, né, a mãe do meu Senhor? Ora, um menino já era senhor da Elizabeth. Olha que tremendo, que fantástico. Então aqui nós podemos observar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à luz das Escrituras. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.